Eminentes colegas, presidente Cláudio Henrique, recebi muito honrado o convite da Luísa, nossa líder, diretora dos aposentados, para dizer alguma coisa sobre esse assunto, que é um assunto que tem sido debatido nacionalmente. Como talvez saibam, existe na CONAMP, né, a Comissão Nacional dos Aposentados e Pensionistas. Estamos comemorando o Dia do Aposentado, devemos sempre lembrar que foi instituído o Dia Nacional do Aposentado pela Lei 6.026, de 81, e foi escolhido o dia 24 de janeiro, porque foi o dia comemorativo da promulgação da lei, do decreto naquela época, 4682 de 1923, a Lei Eloy Chaves, que instituiu as caixas de aposentadorias e pensões dos servidores das empresas estradas de ferro. E o dia 24 de janeiro, para mim, pessoalmente, é também um dia muito grato, porque há 63 anos eu ingressava no serviço público estadual, na Sursan, que era uma famosa autarquia do tempo do governador Carlos Lacerda, administrava o fundo de obras que ele realizou, e logo depois, em seguida, em sequência, vim para o Ministério Público. E eu faço referência a isso porque nesses 63 anos, seja como servidor, seja como filho de servidores públicos, meus pais eram da Caixa Econômica, se conheceram na Caixa, que era uma autarquia na época, de modo que eu me considero, por isso que eu gosto de direito administrativo, sou filho de uma autarquia, não é? E eles começaram muito cedo. Minha mãe começou com 15 anos de idade. Teve até que alterar a certidão. Já prescreveu, né, Biscaia? Mas esse é mais rigoroso. De modo que eles se aposentaram ainda com uma idade razoavelmente de juventude. E sofreram muito. E também aqui no exercício da Subprocuradoria-Geral, das consultorias que exercia aqui, no Tribunal Federal também, eu via as maldades que são feitas com os aposentados. Quer dizer, os aposentados e os pensionistas, também os pensionistas, são considerados um fardo, não é? Quando se fala que o Brasil está envelhecendo, quer dizer, é como se fosse uma maldição. Não é? E não, as pessoas estão vivendo mais, não é? Vamos propiciar a elas uma vida razoável. De modo que esse assunto de defesa de interesses dos aposentados sempre realmente me cativou. E, no caso específico aqui da nossa fala, não é uma palestra, é uma conversa, porque, na verdade, interessa a todos pessoalmente, individualmente e coletivamente. Trata-se do voto dos aposentados, né, para a escolha do procurador-geral. Esse assunto, como disse, tem sido debatido nacionalmente, há grande movimentação, mas há também uma reação contrária, como só ia acontecer. De modo que o nosso papel aqui é mostrar, não é, na verdade, o que se pode ter, já digo de antemão, a favor do voto dos aposentados. Não por interesse eleitoral, mas pelo fato de que se conclui com certa facilidade. Sabe, Ronaldo? Eu até me surpreendi um pouco essa reação contrária, inclusive com pareceres de colegas nossos
não como membros do Ministério Público, mas no exercício de outras funções. E que me parece bastante claro. As dúvidas que podem surgir é se o voto tem que ser obrigatório, se pode ser facultativo, coisas menos já desdobramentos do ponto principal. Eu destaquei, desde logo, um primeiro argumento contrário, que está ali no slide, trouxe os slides para facilitar aqui a nossa exposição. E é até um argumento, não inventei esses termos, não, isso está no parecer a que me referi. A ausência de menção expressa na Constituição Federal e na Lei Orgânica Nacional, a participação eleitoral ativa dos aposentados não constituiria omissão inadvertida, mas silêncio eloquente. Quer dizer, não tratando os aposentados eloquentemente, a Constituição e a Lei Orgânica queriam dizer que não tem direito. Realmente é uma forma interessante de dizer que não há direito. Mas se nós formos ver a base constitucional e a da Lei Orgânica, nós vamos ver que, na verdade, há alguns aspectos interessantes. Primeiro, no nosso famoso artigo 128, diz: os ministérios públicos dos estados formarão lista tríplice. Portanto, é o Ministério Público no seu todo, não é? Não, ao contrário, não faz distinção. E um ponto fundamental é o de que quer a Constituição, necessariamente a Lei Orgânica Nacional, reservaram para a Lei Orgânica Estadual a competência para tratar da formação da lista tríplice, etc. De modo que esse assunto fala-se formação da lista tríplice, mas, na verdade, tratando da eleição. Para ter-se uma ideia, nessa ADI 6.551, relator ministro Dias Toffoli, o caso era de São Paulo e não era ampliativo, no nosso caso, queremos realmente estender, era restritivo, que somente procurador de justiça é que pode ser procurador-geral, que é uma tese antiga, né? Eu me lembro quando alguns colegas nossos promotores, o primeiro que foi procurador-geral, isso causou certa celeuma, né? Então, e o que diz o acórdão? Que a formação da lista tríplice se dará na forma da lei respectiva, ou seja, da Lei Orgânica Estadual, em referência às leis complementares que organizam o Ministério Público da União de cada Estado-membro, cuja iniciativa foi facultada ao Procurador-Geral da Justiça. Essa tese se repetiu também nas outras ações de declaração de constitucionalidade, inclusive com o Luiz Fux sendo o relator de uma delas e dizendo exatamente que esse assunto foi deixado para a lei estadual, não contrariando o que está na Constituição, não contrariando o que está na Lei Orgânica Nacional. É claro que a Lei Orgânica Nacional poderia ter disposto diferentemente, mas não o fez. Manteve, nem podia deixar, manteve para a lei estadual. A Lei Orgânica Nacional, ela repete, não é, na forma da lei respectiva, e se refere ao fato de que o voto, portanto, a capacidade eleitoral ativa, é de todos os integrantes da carreira. Surgem aí os outros argumentos contrários, dizendo que nós não pertencemos à carreira, não é? Tomando a palavra carreira no sentido estrito de escalonamento de classes, né, que agrupam os cargos de iguais atribuições, não falando na carreira como profissão, não é, como atuação, como atividade. Eu sempre me lembro do Chico Anísio, ele achava engraçado que os artistas dizem, né, comecei a minha carreira. Quer dizer, o artista não tem carreira, mas tem essa noção de que
a profissão dele, a ação, a atividade dele é uma carreira. Então, esse não integrante da carreira também não pega. O nosso obstáculo aqui é a nossa lei orgânica estadual, porque ela diz, como estamos vendo ali no parágrafo 1º, porque deve-se dizer o seguinte, como a expressão dentre integrantes da carreira está referida quer para quem tem que ser procurador-geral, quer para os eleitores, que também se teria uma capacidade eleitoral passiva. Mas isso é assunto para outra palestra, mas de qualquer maneira fiquem abertos. Mas como a nossa lei diz que tem que ter 2 anos de atividade, presume-se que esteja em atividade. É uma restrição que faz. Mas com relação a nós, quer dizer, a possibilidade dos aposentados, nós teremos forçosamente que mudar a lei estadual, porque ela diz, com todas as letras, que é o voto obrigatório dos integrantes do quadro ativo da carreira do Ministério Público. De modo ela se limitou aos ativos, de modo que qualquer luta nesse sentido, eu acho que fazer a luta em nível estadual, aqui temos políticos, o Biscaia está aqui, talvez seja mais simples do que nacionalmente, porque os estados têm diferenças, né? Percentuais de aposentados, etc. Talvez a luta interna nossa, aqui estadual, seja mais simples de se desenvolver. É interessante porque, ao falar de quadro ativo, presume-se que exista um quadro inativo, não é? Porque não teria sentido falar em quadro ativo se não fosse o quadro inativo. Aliás, o Luiz Sérgio deve se lembrar que eu sempre fui contra, hoje mais do que nunca, com relação quando se diz membro inativo, não é? Sempre achei alguma coisa assim, eroticamente, um pouco desagradável, não é? Membro aposentado ainda pode ser. Se nós formos ao portal da transparência do Ministério Público nosso, está lá o quadro único, é um quadro único, quadro de membros. E aí vem ativos e inativos. Portanto, nós estamos dentro do quadro único, que é uma expressão que se usa também, quadro único do Ministério Público, na condição do segundo subquadro, vamos assim dizer, que é o do quadros inativos. Uma outra coisa também que se sustenta é que nós não temos cargo. Veremos depois que temos cargo. Mas, desde logo, eu coloquei aqui, também no portal da transparência, eu estou lá, fala em cargo efetivo, mas isso é menos importante. Procurador de Justiça. Quer dizer, nós continuamos sendo procuradores de justiça. Há uma diferença entre o aposentado de uma empresa particular, quem é aposentado pelo INSS, e nós. Por mais que essa reforma do regime próprio, a criação do regime próprio, etc., tenha abalado um pouco essa parte, mas não chegou a retirar a capacidade do Ministério Público, nem do Judiciário, nem do Tribunal de Contas, de praticar atos relativos à aposentadoria. Quando a pessoa diz, né, fulano o que foi? Ele foi procurador da Light aposentado. Não existe procurador da Light aposentado, porque ele é aposentado do INSS. Agora, quando se trata de servidor público, nesse caso, a pessoa continua tendo esse status. E isso se explica por uma argumentação que procura derrubar esses outros argumentos contrários, que são os seguintes.
os inativos não manteriam relação jurídica com a instituição, salvo um vínculo meramente honorífico. Isso é ofensivo, né, Orlando? Embora fale em honorífico, realmente é desonroso, né? Nós estamos aqui apenas honorificamente com a... Falou? Não. Não. Eu sei que você não acredita em santo, de modo por isso eu não vou dizer o nome do santo. Os inativos o inativo não integraria a carreira, é aquela ideia, nem consequentemente o Ministério Público. Não mais ocuparia cargo, ficando completamente afastado das funções institucionais. Quer dizer, da função é verdade, mas não afastado do Ministério Público. Para se entender bem isso, eu coloquei esse quadro que acho que é interessante. Fala-se em função pública. A palavra função dá sempre a ideia de atividade, né? A função administrativa, a função legislativa, né? Ela se compõe de fazer leis. Mas a palavra função, ela, no sentido de função pública, muito especificamente, ela tem um duplo sentido. Ela tem um sentido que diria estático, quer dizer, como está aqui, que é a qualidade, é o 2.1, a qualidade jurídica, aspecto estático da função pública, que confere à pessoa física capacidade de exercício, que é o aspecto dinâmico, já é a função funcionando, poderes, faculdades, cumprimento de deveres e obrigações por meio da competência de órgãos das pessoas públicas. Quer dizer, no sentido estático, a função pública é o status. É, portanto, uma qualidade jurídica e que habilita a pessoa física nomeada a exercer aquelas funções, já aí no sentido dinâmico de atividade. Mas para que isso ocorra, é preciso que haja a posse. Nós sabemos que a investidura no cargo, no nosso caso, a função é um cargo público estatutário. A nomeação é um ato administrativo unilateral, diz aqui, mas sua eficácia plena exige a aceitação da nomeação por meio da posse, completando-se o fenômeno jurídico da investidura na função pública como qualidade jurídica. Quer dizer, foi nomeado, e aí a posse, a necessidade da posse, para que se dê a eficácia plena da nomeação no sentido da titularidade de um cargo público. Tanto assim que não tomar posse no prazo legal torna sem efeito a nomeação, frustrando a completação da investidura na qualidade jurídica funcional. Quer dizer, por enquanto nós estamos ainda na função pública como status, como qualidade jurídica, cuja eficácia plena se dá com a posse, e aí é que se entra na parte da atividade, que é a entrada em exercício. Quando é nomeado e toma posse, já é servidor público. Para que seja um servidor público ativo, portanto, em atividade, ele tem que entrar em exercício. A palavra exercício significa exatamente atividade. Passa a ser um servidor ativo. Então, aquela que é a função pública para ele era, então, apenas um status, uma qualidade jurídica, passa a ter, mas que lhe habilita a exercer poderes, deveres, cumprir deveres, etc., isso passa a ser uma realidade quando ele entra em exercício. Diferentemente do primeiro, da posse, que torna sem efeito a nomeação, a não entrada em exercício no prazo assinado pela regra jurídica é causa de exoneração ex officio, porque a pessoa já é servidor, já tem aquela qualidade jurídica, mas não entrou em exercício, não entrou em atividade, não praticou os atos necessários a tal. Nesse caso, ele é exonerado ex officio. O que ocorre na inativação é apenas
o rompimento da última fase. Quer dizer, deixa de estar em atividade, deixa de estar em exercício, e porque é o quê? É inativo. Quer dizer, não ativo, não em atividade. Mas ele continua, em razão da nomeação que teve e da posse que tomou, ele continua tendo aquela qualidade jurídica, portanto, sendo titular daquela qualidade jurídica que diz respeito a um determinado cargo. Portanto, a afirmação de que a única afirmação correta é que nós estamos afastados das funções institucionais, isso estamos, mas não deixamos de ter a nossa qualidade jurídica, o nosso status, no caso aqui, de procuradores de justiça. Após, diz aqui o outro slide, rompimento do vínculo jurídico. Essa posição é antiquíssima, não é? Aqueles que têm feito pareceres a favor do voto dos aposentados têm lembrado sempre um antigo acórdão do Nelson Gria, de 1955, portanto, há 70 anos atrás. Nós aqui, a unidade de tempo é década, não é? Menos não serve. Que já dizia, funcionário aposentado não perde o status de funcionário. O termo funcionário representa um gênero de que são espécies o funcionário ativo e o funcionário inativo. Isso em 1955. Isso é bom, mas isso é antigo. Mas isso se manteve. Porque houve uma situação interessante. Lembram-se quando surgiu a contribuição do funcionário público para a Previdência, o regime próprio, os aposentados não estavam. Depois se colocaram os aposentados. E houve reação. Dentro daquela ideia, né, de que a nossa Previdência é uma Previdência de solidariedade, não é? Que os que trabalham pagam para sustentar os que estão inativos. O jeito que já está inativo, já contribuiu, não teria que contribuir. Para sustentar a licitude, a constitucionalidade da cobrança dos inativos, eles tiveram que voltar a essa tese, de que o inativo continua sendo servidor. De modo que foi um mal que, para a nossa tese aqui, resultou em um bem. Onde que é pacífica essa posição de que não perde o status de funcionário. Aí existem, e isso está nessas outras manifestações favoráveis, eles dão muita importância ao fato de nós sermos servidores vitalícios. A ideia que se tem hoje, né, e qualquer livro de direito administrativo assim diz, e a lei, quer dizer, a diferença entre a estabilidade e a vitaliciedade é que para haver a demissão do Estado efetivo, basta o processo administrativo. A demissão do vitalício exige uma ação judicial, não é autoexecutória. Isso nem sempre foi assim. Então, é citado um trecho do Rui Barbosa, estamos aqui hoje num flashback tremendo, do Rui Barbosa, porque o que acontecia? O sujeito era ministro do Supremo, muito bem, vitalício, parabéns, mas chegava na aposentadoria, ele não tinha garantia mais nenhuma. Então era irredutível o vencimento, ótimo, mas chegava, reduziam para para calcular os proventos. Então tiveram que fortalecer, mostrar que a vitaliciedade não é só... aliás, o Eli Lopes Meirelles ainda dizia no seu livro que a vitaliciedade é a perpetuidade, né? O nosso Evanildo Bechara diz que ele não é imortal, é imorrível. Então, nós estamos aqui mais ou menos nessa base.
o vitalício é perpétuo. Mas essa perpetuidade se traduz, quer dizer, em outras palavras, nós não precisaríamos de integralidade, as outras garantias que foram, inclusive, estendidas aos funcionários efetivos. Como foram estendidas aos funcionários efetivos, a vitaliciedade perdeu muito dessa sua importância. Mas é sempre bom lembrar esses argumentos antigos, né? Porque eles, a qualquer momento, podem ser, na verdade, favoráveis. Tal como efetivo, a vitaliciedade que está aqui se traduz no fato de que só pode haver a cassação da aposentadoria e não a perda do cargo simplesmente. Essa cassação da aposentadoria também mostra que nós continuamos vinculados, não é, ao serviço público, porque ainda podemos nos submeter a esse, nós não, porque já passou muito tempo, mas os mais recentes, uma ação proposta para a cassação da aposentadoria. Um outro argumento que mostra que continuamos vinculados, inclusive à carreira, é a própria paridade, né? Quer dizer, por que é a paridade? Como é que está no parágrafo 4º, na redação original do artigo 40 da Constituição? Quer dizer, é a extensão aos aposentados de tudo que benefícios, vantagens, etc., inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria na forma da lei. Quer dizer, nós continuamos, aí está lá no meu nome lá, Procurador de Justiça. Uma das maldades que sempre foram feitas foi essa. Quer dizer, o sujeito estava no último grau da carreira, não é? Aquele famoso letra O com penacho, né? E chegava na aposentadoria, isso na Biscaia deve se lembrar bem, na Revolução até aconteceu até com os militares. Aí quando aconteceu com os militares é que eles bronquearam. Quer dizer, o sujeito passava a ganhar no começo da carreira. Então, por exemplo, lá no tribunal, sempre votei no sentido de que o sujeito que está no final da carreira, pode ser O, P, Q, R, isso não interessa. Interessa que ele tem o direito de estar sempre no final da carreira. E essa é que é a paridade. Essa paridade que nós temos direito, né? Acredito que aqui todos tenham direito, quer dizer, ela mostra que nós continuamos vinculados ao cargo, e o cargo sendo transformado, a nossa situação também é transformada. Essa questão da paridade é um dos motivos da grande movimentação em torno do voto dos aposentados, no sentido de que, independentemente de outras lutas, não é, de outras frentes, nós tenhamos um poder político também, que é fundamental. Em nível nacional, parece que cerca de 25% a 30% dos membros do Ministério Público são aposentados. Aqui no nosso estado eu não sei, Cláudio, não tenho ideia qual é o percentual. Mas... Não perde 25%. Ah, então. Não perde, mas tem os que não são lampés, claro. Um dos motivos é exatamente a frustração da paridade. Muito bem, deram a paridade. Vamos fazer, então, uma disparidade com outros instrumentos. Baseado no fato de que, evidentemente, as parcelas indenizatórias, não é, teriam que ficar retiradas, porque depende ali do... Por que depende? Tudo aquilo que depende do exercício da função não nos atinge, porque a função nós não temos exercício dela. Agora, o que atinge o lado de funcionário público, ou de servidor público, ou de membro do Ministério Público vitalício, aposentar, no ativo, tem que passar para os aposentados. Surgiram, como se sabe, os famosos pendurucários, não é? Que estão pendurados aí à torta e à direito,
Hoje saiu uma reportagem, não foi? Dizendo que existe ministro do TST ou do TRT, de um estado desse, que ganha 400 e tantos mil por mês. Não é? Aí falam nos super salários. Assim também, com esse inchaço, não há salário que aguente. Não é? Um outro argumento que tem sido usado a favor do voto dos aposentados, dentro dessa ideia de que nós nos mantemos ligados ao próprio cargo, é o fenômeno do provimento derivado da reversão, não é? Que se limitou muito, aqui no nosso caso, a aposentadoria por invalidez. Mas, de qualquer modo, mostra que, quer dizer, quando é que volta a trabalhar? Quando se recuperou. Né? Não porque houve nulidade na aposentação, mas porque se recuperou, que é uma coisa que já aconteceu depois da aposentadoria. Se tem que voltar para o cargo, é porque o cargo, ele tinha ainda um cargo para voltar. Que é uma coisa, há uma certa confusão entre provimento, não é? Quer dizer, que o provimento, a nomeação, é um dos instrumentos dos institutos que levam ao provimento do cargo. A nomeação mais a posse, ela coloca voltamos àquele ponto fundamental, dentro da função pública, quer dizer, confere a qualidade de funcionário público, portanto, a qualidade, a habilitação, não é? A entrar em exercício. A entrada em exercício é que, na verdade, o cargo está totalmente provido. Quer dizer, o cargo já no sentido, a função no sentido de exercício da atividade. Então, o fato de que o aposentado não está em atividade não significa que ele não esteja ligado, volta ao ponto, àquele cargo que ele foi aposentado. Um dos argumentos contrários é que, com o regime próprio da Previdência Social, o Ministério Público teria perdido completamente a competência em matéria de inativação, etc. Eu participei de 2 comissões na elaboração de projeto de lei sobre o regime próprio aqui no estado do Rio de Janeiro, abrangendo não só os servidores efetivos, como também os servidores, os membros do Ministério Público, Tribunal de Contas, etc. Na primeira lei, foi da governadora Rosinha, a posição do Ministério Público era mais, dessas outras instituições, era mais definida. Com a lei no tempo do governador Sérgio Cabral, isso esmaecia um pouco, mas o Ministério Público continua. Né? Basta nós lermos aqui a nossa lei orgânica, que mostra que ao Ministério Público é assegurada a independência, a autonomia funcional, administrativa, etc., cabendo praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo da carreira, editar atos de aposentadoria, o que se repete na competência, além da atribuição aos membros da instituição da assistência médico-hospitalar. Então, mas também isso se repete na competência do procurador-geral, que é competente para editar atos de aposentadoria dos membros do Ministério Público. De modo que o Ministério Público continua atuando também nessa parte. Não houve nenhuma alteração substancial. Se o dinheiro é entregue ao Rio Previdência e o Rio Previdência faz lá o que se espera que ele faça, não é? Nem sempre, de qualquer forma, isso aí que não é problema nosso.
É importante, eu sempre achei isso importante, que a responsabilidade é do Ministério Público. Quer dizer, se o outro não geriu bem, etc., se houver algum problema de orçamento, esse problema não é do Rio Previdência, quer dizer, é do Rio Previdência, mas o responsável primeiro é o Ministério Público. A lei específica sobre o regime próprio, que é a Lei 195, ao falar das contribuições, por exemplo, fala membros do Ministério Público inativos, membros do Ministério Público ativos. Isso é que eu digo, eu fiquei impressionado que diante de tantas normas expressas, né, com todas as letras, além do sistema mesmo, né, a referência inativo, membro inativo, etc., que não se possa sustentar que nós não tenhamos condições de votar. Sobre a normatização da capacidade eleitoral, como disse, podemos ficar tranquilos, porque a jurisprudência no sentido de que cabe à lei estadual dispor sobre o assunto. Quer dizer, não houve nem aquele silêncio, nem omissão. O que há, no momento, é uma norma estadual que é frontalmente contrária. Portanto, essa norma é que tem que ser superada, não é? Aqui eu repito um pouco o que já se falou e reitero aquela reserva à lei orgânica estadual. Aliás, nessa questão de normas gerais, a própria Constituição, quando trata da competência concorrente da União com os Estados, diz, né, todos se lembram, que a competência da União para editar normas gerais não exclui a competência complementar dos Estados. Portanto, essa norma específica sobre o Ministério Público está em perfeita consonância com a formatação geral da relação entre normas gerais federais e normas gerais nacionais e normas gerais estaduais. Então, eu digo aqui no número 3, assim sendo, a explicitação sobre a inclusão dos aposentados no colégio eleitoral pode ser feita em âmbito nacional, claro, poderia ser feita em âmbito nacional, ou em nível local através da LOMP. No caso do Rio de Janeiro, haverá necessidade de alteração da lei orgânica do parquê. Este que o artigo 8º e parágrafo 1º limita a capacidade eleitoral aos integrantes do quadro ativo da carreira. É possível sustentar, e aí precisa saber um outro ponto que é fundamental, saber se isso é uma benesse, vamos assim dizer, né? Estender a nós, ou se nós temos direito. Parece-me que temos direito. Quer dizer, toda essa tresleitura que tem sido feita é que faz com que haja essa negativa. Então, portanto, eu digo aqui, é possível sustentar-se que a atribuição de voto aos aposentados não se trata de uma inovação jurídica, mas de disposição de caráter declaratório, já que os inativos já teriam direito ao voto. De modo que isso reforça também um pouco qualquer movimento contrário à nossa lei estadual. Um aspecto que é importante, né? Dizer, não que os aposentados querem? Por que eles querem votar? Por capricho, por vaidade? Não. Nós temos interesse legítimo, porque o PGJ, os outros órgãos dirigentes do Ministério Público, eles praticam atos, né, tomam decisões que atuam sobre a nossa situação. E, além disso, do interesse, como já disse, e foi confirmado pelo nosso presidente, que também aqui no Rio a coisa gira em torno de 25%, um pouco mais, um pouco menos, de ocupados pelos inativos,
que, ademais, colaborariam com sua experiência. Aliás, mesmo sendo com tal parecer, sendo contrário a voto aposentado, o seu autor não pôde deixar de reconhecer que o relevante papel desempenhado pelos inativos na construção do Ministério Público, que hoje conhecemos, merecedor de efusivo respeito de todos. O que ele acha é que não pode ser lei estadual. Poderia, eventualmente, ser lei nacional. Pelo menos isso ele diz. Parece que o nosso interesse é mais o estadual. Agora, o interessante é que, para chegar a essa conclusão, que nacional podia, como ele tinha dito, que não integramos a carreira, que somos honoríficos, e etc. e tal, ele teve que passar por Esparta. Passou por Esparta. E para partir do conceito, se fosse ateniense era melhor, né? Mas Esparta, para chegar à conclusão de que a competência federal ou nacional teria por base não nenhum artigo outro, mas sim o artigo 22.13 da Constituição, que é aquele que diz que compete à União dispor sobre cidadania. Não é? Bom, é claro que a participação de alguém numa eleição institucional, não é? É uma coisa que faz parte da cidadania de um modo geral. Mas, evidentemente, que não se trata da cidadania no sentido específico que a Constituição quis dar a esse ponto. A lei federal, 75, né, do Ministério Público da União, ela dá algumas prerrogativas ao Ministério Público, né? Ao mesmo Ministério Público aposentado. Isso também tem sido sempre salientado por aqueles que defendem o voto do aposentado. O outro ponto importante, que é o número 7, é o que diz respeito à facultatividade ou obrigatoriedade do voto do aposentado. Nós sabemos da reação que existe, em geral, dos cidadãos, ao voto obrigatório, né? Eu sempre fui favorável. Acho que o voto obrigatório, quer dizer, é um dever cívico como outros deveres que devemos ter. E que fortalece a democracia, né? Porque senão fica aquela situação de um percentual pequeno comparecer, ou muito menor comparecer, etc. Quer dizer, dirão, não, mas é aposentado, etc. Mas hoje existem, né, as votações eletrônicas, para procurador-geral tem, né? Sim. Tal como a associação essa eu tenho votado. Hoje tudo se facilita e não é por isso que pode deixar de ser obrigatório. Bom, qual a penalidade? Bom, tem a penalidade da multa, não é? A obrigatoriedade fortaleceria muito a posição, não é? Porque o voto facultativo, bom, como o nome já diz, é um obstáculo. Outro argumento, para terminar essa argumentação contrária, a participação do inativo na votação, que alguns oferecem, seria o fato de que o aposentado, o inativo, pode advogar e mesmo exercer outras atividades que são vedadas aos ativos, o que poderia fazer com que outras instituições, deve-se presumir que seja a ordem dos advogados, pudessem influir nos destinos ministeriais. Eu digo aqui que trata-se de argumentação improcedente, uma vez que os membros no Ministério Público, durante décadas, puderam advogar e nunca se soube de nenhuma interferência institucional. Inclusive, nós estamos aqui num auditório, não é? De um grande membro do Ministério Público,
enfim, pessoa importantíssima, e que foi um grande advogado. Não é? Temos o auditório, né? Na auditória, Simão Isaac Benjó. Na Procuradoria, Simão Isaac Benjó. Foi um grande advogado. Temos aqui o Luiz Sérgio, advogou também plenamente. Exerceu, não é, funções de gabinete, aí sempre contribuindo para o Ministério Público. Porque as razões que levaram a... Porque precisa se lembrar, fazer um pouco de história. Essa questão da proibição da advocacia, ela vinha dos paulistas, principalmente. E nós vimos aqui que o Ministério Público de São Paulo tem ideias completamente diferentes, né? Quer dizer, limita procurador de justiça a capacidade eleitoral para ser nomeado presidente, procurador-geral de justiça, procurador de justiça ser nomeado procurador-geral. E aqui também eles sempre quiseram, primeiro, porque naquela época ainda se andava, né, Luiz Sérgio, a reboque do judiciário. Então, assim, olha, para conseguir as vantagens do judiciário, seria preciso também ter as vedações. A principal delas é a questão da advocacia. Outros achavam que dividia o tempo o tempo de serviço, de atividade do mesmo Ministério Público, e ele, proibido de advogar, ele poderia se dedicar mais ao Ministério Público, etc. Quer dizer, todos os fatores que levaram à proibição da advocacia foram fatores ligados ao exercício da função. Portanto, nós não temos exercício da função, nada disso nos atinge. Não é? Na comemoração dos 25 anos da Constituição, me chamaram para participar de um debate, enfim, uma mesa, com aqueles que tinham participado mais intensamente da Constituinte, ali, não sendo constituintes, mas contribuindo, etc. E eles voltaram a isso, da proibição da advocacia, porque conseguimos, não foi, Biscaia, aquele parágrafo, aquele artigo. Nas disposições transitórias. É verdade. Aliás, vamos fazer uma ressalva. Em matéria de Constituição, deve-se muito à Associação do Ministério Público de São Paulo. Não é? E como era o nome daquele nosso amigo? Teve o Fleury, depois teve ele. Montoro? Foi governador? Não. Fleury foi. Foi procurador-geral, mas não foi na época da Constituinte. Não. Não, esse não foi governador, mas era um sujeito muito ativo e realmente devemos muito a ele. Bom, enfim, resumindo tudo, como se diz, tudo somado e diminuído e multiplicado, nós temos a seguinte posição. Temos direito ao voto. Vai lembrar o voto dos analfabetos, né? Não é? Aliás, preparado, não foi, Cadu, no escritório, isso aqui, em certo momento, por uma falha, eu me referi ao voto dos analfabetos, que era um debate tremendo, né? A UDN contra, tremendo. Mas aí, temos direito ao voto. O voto, em princípio, deve ser obrigatório. Podemos atuar somente em nível estadual, porque o nível estadual é realmente insuperável se não alterarmos a lei. Há necessidade de nível estadual, porque o próprio Supremo reconhece, proclama que a Constituição reservou à lei estadual não é, fala em lista tríplice, parece que se pode ser virtual, se não pode, né? Não é isso. É a eleição no seu todo, sufrágio, voto, eleição.
Devemos sempre repelir o fato de não integrarmos o Ministério Público, de não termos nenhuma vinculação com o cargo do Ministério Público, e tudo isso se desmente na própria documentação da Procuradoria, no portal da transparência, que ainda é mais importante. Enfim, não estamos numa situação meramente honorífica e, consequentemente, acho que devemos lutar, porque só assim teremos força, não é só assim, mas isso colaborará ou contribuirá muito para a força política, para podermos imaginar, não é? Extensão de vantagens, né? Eu disse a Luísa, né, Luísa? Se há auxílio que deve ser para nós, é o auxílio habitação, né? Porque, afinal de contas, nós somos aposentados. Aposentados vêm de aposentos, não é? O auxílio habitação cai como uma luva, não é? Auxílio casa de idoso. Isso, é. Acervo fisioterápico, né? Tem muita coisa. Não, temos, né, Biscay, temos inventiva necessária para criarmos as coisas que possam ser estendidas, né? Porque a tendência é piorar, não é? A cada reforma da Previdência no seu todo, não é? A propósito dessa situação e da idade já, etc., tenho feito alguns outros estudos, como sobre a pensão por morte, não é? Porque é comum, né, os doutrinadores, mas principalmente o judiciário, tomar assim dessas parêmias, desses brocardos jurídicos, e ficarem repetindo sem pensar muito. Por exemplo, que o óbito do segurado, do servidor, é o fato gerador do direito à pensão. Portanto, a legislação daquele momento é que se aplica. Então, eles ficam repetindo tempus regit actum. Ora, muito bem, tempus regit actum. Agora, que tempus é esse? Não é? Então, um estudo mostrando que não é bem assim. E outras coisas que devem ser tratadas, consideradas, para não sermos surpreendidos com situações desagradáveis. De qualquer modo, acho que essa luta é uma luta que está perfeitamente dentro da velha definição do que é a inativação. É o otium cum dignitate. Portanto, essa luta faz parte da nossa própria dignidade. Já que queremos ir tão alto da cidadania, vamos também para a dignidade da pessoa humana, porque isso faz parte disso. Bom, isso é que gostaria de importunar os senhores aqui nesse momento. Muito obrigado pela atenção.